Irmãos, que alegria fazer parte dessa igreja. Amém. É uma igreja viva, uma igreja vibrante. A gente vê isso em tudo que tem acontecido, como temos experimentado da graça do nosso bom Deus. E sou grato ao Senhor por poder servir os irmãos com a palavra do Senhor. Eu rogo a Deus que continue me dar esse privilégio, pelo menos até expor toda a Bíblia para os irmãos. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Essa semana nós acompanhamos a cerimônia de coroação do rei Charles, né? Quantos acompanharam aí? Né? O rei da Inglaterra, antes príncipe Charles, agora rei Charles III. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que o seu filho, Harry, é o mais novo, ele acompanhou a cerimônia, mas não acompanhado da sua esposa ficou nos Estados Unidos, e além disso ele não vestiu os seus trajes reais. Foi de terno e as medalhas que ele tem, mas não com os trajes reais, né? E para quem acompanha a família real, sabe que isso faz parte de todo um processo em que ele tem cometido algumas situações, algumas coisas que têm gerado desconforto, têm gerado algumas críticas, né, em relação a ele, né? Uma dessas coisas é o casamento dele, ter casado com uma mulher que não foi tanto aí orientação da família. Depois, mais recentemente, fizeram aí um vídeo documentado, um documentário, trazendo publicamente algumas coisas que deveria ficar em privado para a família, mas ele terminou colocando isso em público. Depois escreveu um livro que traz algumas coisas que terminam envergonhando a família, né? Então, isso tem realmente me chamado a atenção, porque é um filho de um rei que, ao que indica, não tem procedido de acordo com a realeza, de acordo com a sua identidade, de acordo com quem ele é, né? Nós vamos ver exatamente isso em Efésios, capítulo 5, versos 7 a 14. Nós temos visto ao longo da carta de Efésios, todos os domingos pela manhã, estamos aqui estudando a carta de Paulo aos Efésios, e nessa carta nós já percebemos que estávamos em trevas, éramos estávamos mortos, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, distantes de Deus, separados da comunidade da aliança. Mas Deus, pela sua graça, por sua infinita misericórdia, Ele nos chamou, e nos chamou de acordo com o seu grande amor, que foi revelado por nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Ele transformou essa nossa realidade, nos fazendo então seu povo, filhos de Deus, né? Nos fazendo herdar a herança celestial. Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Somos filhos da luz. O Senhor nos fez filhos da luz. Agora, a partir do capítulo 4 de Efésios, nós temos visto então que Paulo ele nos exorta. Uma vez que então Deus já fez isso na sua vida e já transformou a sua realidade, agora viva de acordo como tal. Viva de acordo com aquilo que o Senhor já fez por você. Viva de acordo com o que você agora é.
E agora nessa parte, capítulo 5, versos 7 a 14, nós vamos ver a exortação de Paulo: viva como filho da luz. Viva como filho da luz. Acompanhe a leitura, Efésios 5, 7 a 14, diz assim: portanto, evitai a companhia deles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio que temos, mais uma vez, de nos debruçar sobre a Tua santa palavra. Rogamos-te, Senhor, que o Senhor, como lemos hoje no Salmo, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos e o nosso coração, mais uma vez, para que possamos entender a Tua palavra, mas também aplicá-la às nossas vidas. E assim que Cristo seja glorificado, recebe o culto que nós prestamos agora ao Senhor, por meio da Tua palavra. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Viva como filho da luz. Verso 7, ele começa com portanto. Por que esse portanto? Porque ele remete ao contexto anterior, que é o verso 1 até o verso 6, que nós vimos no domingo passado. E nesse texto, verso 1 até o verso 6, nós vimos que Paulo ele nos orienta a vivermos, uma vez como filhos amados, devemos viver imitando a Deus. Como filhos amados, seja imitador de Deus. Então, ande como Cristo andou em amor, ande em santidade e gratidão. Nós vimos isso no domingo passado. Agora, uma vez então que nós devemos, sendo filhos amados, devemos andar imitando então a Deus. Então, por um lado, dessa forma nós devemos ser, uma vez que somos filhos de Deus, e ele usa aqui a expressão filhos da luz, então nós devemos então viver como filhos da luz. É interessante que essa expressão vai se repetir várias vezes, luz. Verso 8, luz no Senhor, filhos da luz. Verso 9, fruto da luz. No verso 13 ainda, manifestam-se pela luz. O que se manifesta é luz. Verso 14, Cristo te iluminará. Então, aqui Paulo repetindo várias vezes essa palavra luz, ele está querendo realmente chamar-nos a atenção para este fato. Nós somos filhos da luz. Nós vamos entender isso aqui daqui a pouquinho. Mas uma vez que somos filhos da luz, aí vem a primeira recomendação, verso 7. Evite a companhia deles. Evite a companhia deles. Companhia de quem a gente deve evitar? Eu lembro quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, os meus pais sempre diziam, filho, com certeza, mães aí dizem isso todo dia para os seus filhos, filho, toma cuidado com quem que você anda. Não é isso, mães? Né? Toma cuidado com quem você anda. Né?
Paulo está dizendo, olha, como filho amado, como filho de Deus, como filho da luz, toma cuidado com quem que você anda. Cuidado com a companhia deles. Com a companhia de quem? Olha o verso 6. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Ora, existiam pessoas que estavam dizendo na igreja de Éfeso que não tem nada não, viver uma vida laissez-faire, de qualquer jeito, e ser cristão. O apóstolo Paulo, ele exorta em relação a alguns pecados sexuais, especialmente sexuais, nessa seção do verso 1 até o verso 6. Ele fala de prostituição, ele fala de impureza, de cobiça, de indecências, de conversas tolas, gracejos obscenos. Então o verso 6 diz: ninguém vos engane com palavras sem sentido. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: cuidado com aquelas pessoas que dizem que não tem nada não. Então você ter um hábito, você ter uma vida de devassidão, de idolatria, de prostituição e ser cristão. E a justificativa que Paulo traz aqui está no verso 8, olha lá. Por que você tem que evitar a companhia dessas pessoas? Porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Existe, queridos, um contraponto claro aqui entre luz e trevas. Nós devemos evitar a companhia dessas pessoas que acham que está tudo bem, a profissão de fé, e, ao mesmo tempo, levar uma vida imoral. Nós devemos evitar a companhia dessas pessoas porque a nossa transformação de vida aponta para o contrário do discurso dessas pessoas. O discurso dessas pessoas é: está tudo bem, mas a nossa vida, a nossa transformação de vida aponta para justamente o contrário. Então não tem como termos comunhão com essas pessoas, porque a nossa vida se contrasta ao discurso delas. E aí eu lembro então de Salmo capítulo 1, verso 1 e verso 2. Irmão, meu querido, você recitou aqui na quarta-feira o Salmo 1 de cor, verso 1 e verso 2, não foi? Irmão José. O senhor consegue lembrar ainda? O senhor pode ficar de pé e recitar para a gente? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém. Glória a Deus. Jovens e adolescentes, vocês decoram fórmulas de matemática, física, poemas e músicas, páginas e páginas de livros. Está aí coisa melhor para você decorar. Vale muito mais a pena. Não que você não tenha que fazer o outro, mas esse deve ser a sua prioridade. O Salmo diz exatamente isso. Não, evite a companhia desses. Evite a companhia dessas pessoas. E aí, querido, eu preciso perguntar para você com quem que você tem andado. A quem você tem dado ouvidos? Cuidado com aqueles que dizem que não tem nada não ser homossexual e ser cristão.
Cuidado com aqueles que dizem que não tem nada não ter relações sexuais antes do casamento. Cuidado com aqueles que dizem que não tem nada não, cristão, ir para shows de música duvidosa, cuja letra é duvidosa. Essa semana teve um show aqui promovido pela prefeitura, não é? Sidney Magal, gente, imagina só. Sidney Magal. Eu acho interessante que tem cristãos que vão num show desse tipo e ainda coloca foto lá nas redes sociais. Madalena. Cuidado com esse tipo de pessoas que acham que não tem nada não. Não tem nada não. Será que nós temos andado, queridos, temos sido seletivos em relação a isso? Mas, muitas vezes, nós somos tentados a ser seletivos, a andar somente com aqueles que aprovam as nossas atitudes, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Andar com aquele que fala o que a gente quer ouvir, andar com aquele que nos bajula, andar com aquele que está disposto a nos afagar quando estamos em pecado. Cuidado com essas pessoas. Paulo está dizendo aqui, evite a companhia dessas pessoas. Cuidado com quem você anda. A velha dica e orientação dos nossos pais está valendo. Cuidado com quem você anda. Viva como filho da luz. Agora, na sequência do texto, nós vamos ver que devemos viver como filhos da luz. Então, procurar saber o que é agradável ao Senhor. Procure, uma vez que você é filho da luz, procure saber o que é agradável ao Senhor. No verso 8, na segunda metade, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Paulo vai dizer, assim, andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. É interessante porque Paulo, ele, na sua carta, ele traz um quadro do ser humano. Talvez a sua antropologia seja uma antropologia marcada pela cultura dos nossos dias, que diz que o ser humano ele não é mau. Ele tem um bom coração. E aí, a nossa perspectiva a partir disso é que as coisas estão ruins, mas não tão ruins em mim. O coração é na média. Não é isso que a palavra de Deus diz. No capítulo 2, verso 2 e 3, nós vimos que nós somos escravos do mundo, nós somos escravos da carne, nós somos escravos do diabo. E isso por causa dos nossos delitos e pecados. Paulo começa o capítulo 2, no verso 1, ele diz, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. E por causa disso, então, nós somos, e ele chama aqui, ele traz duas expressões muito interessantes, filhos da desobediência e filhos da ira. Que desobediência? Gênesis 3. A desobediência, ele usa o artigo definido. Aquela desobediência, nós somos filhos, frutos daquilo lá. E por causa disso, somos frutos da consequência daquilo lá. A ira de Deus, Romanos capítulo 1, verso 18, se revela dos céus contra toda a iniquidade. Então, esse é o nosso estado, conforme as Escrituras. No capítulo 4, no verso 17, o apóstolo Paulo, então, ele diz, olha, uma vez que vocês eram assim, mas vocês foram transformados, então não vivam mais de acordo com os gentios, ou seja, de acordo com os não crentes. E como que eles vivem? Verso 17, pensamentos fúteis. Verso 18, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, dureza do coração. Verso 19, havendo se tornado insensíveis,
Entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Esse é o quadro daquele que não é crente no Senhor Jesus, que não foi transformado. Então, aqui no capítulo 5, no verso 8 em diante, no verso 9 e 10, Paulo ele faz um contraponto. Vocês agora já não são mais assim. Vocês agora são filhos da luz. Vocês agora, então, como filhos da luz, vocês produzem frutos que são próprios da luz. Quais são os frutos que são próprios da luz? Verso 9. Bondade, justiça e verdade. Perceba a ordem para você não fazer confusão. É errado você ler, eu vou produzir frutos de bondade, justiça e verdade, e aí eu vou ser filho da luz. Aí você estará dizendo que a salvação é pelas obras e que tudo depende de você, das suas obras. Isso é contra as Escrituras. A palavra de Deus diz, por você ser filho da luz, você então vai produzir frutos. E os frutos são de bondade, justiça e verdade. Frutos da luz. E o verso 10 ainda diz: procuram, os filhos da luz, procuram saber o que é agradável ao Senhor. Eles produzem bondade, justiça e verdade, e eles têm uma vida marcada pela procura da vontade do Senhor, do que agrada ao Senhor, do que é bom para o Senhor, não para nós mesmos, não de acordo com a nossa perspectiva, mas de acordo com Deus, o que é bom, o que agrada a Ele. E queridos, antes de mais nada, a gente só consegue saber o que é agradável ao Senhor através das Escrituras. Não procure a vontade de Deus através de revelações, de profecias, de sonhos, de visões. Não procura, corra dessas coisas. Sabe por quê? Primeiro, isso não é bíblico. Segundo, o nosso coração é extremamente pecador e enganoso. A tal ponto que a gente deturpa essas coisas para que essas coisas aconteçam de maneira que venha a coadunar com a nossa vontade. Você quer muito comprar uma casa, aquela casa daquele jeito, do jeito que você quer. Você começa a ter sonho, gente. Você começa a sonhar com aquela casa. Aí você diz, é a vontade de Deus. Calma! Não é assim que sabemos a vontade de Deus. Essa prática, vou falar para você agora uma coisa extremamente forte. Eu não quero ofendê-lo. Eu quero alertá-lo. Existem muitas práticas no mundo evangélico que fazem parte não das Escrituras, mas do baixo espiritismo. Nós apenas colocamos, nós evangélicos, colocamos uma roupagem evangélica, mas que no fundo não é bíblico. Quer ver um exemplo? No baixo espiritismo, quando a pessoa quer saber em relação a uma decisão que ela precisa tomar, o que ela faz? Ela vai lá na cartomante, no tarô ou no búzios, e aquilo lá vai mostrar para ela qual é a decisão que ela precisa tomar. É assim ou não é? Tá. No meio evangélico, em muitas igrejas, como é que se faz? Eu preciso tomar uma decisão. O que você faz? Bom, você vai, então, naquela irmã de oração. Porque aquela irmã de oração vai
trazer para você o que Deus quer da sua vida. Qual a decisão que você precisa tomar. Ou então você ora, e aí se você tiver um sonho, se você tiver uma visão, então você tem a decisão que você precisa tomar. Querido, não é assim que a palavra de Deus nos orienta a saber em relação à vontade de Deus. A palavra de Deus ela nos orienta em relação à própria Escritura. A Escritura, nós estamos lendo aí o Salmo 119, e o salmista dedica o salmo inteiro para nos dizer em relação às Escrituras. A palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. É ela que nos orienta. E não é abrindo o olho assim, vendo onde que cai o texto não, viu gente? Também não é assim. É estudando as Escrituras que a gente consegue saber a vontade de Deus. Que a gente consegue ter o discernimento. Como nós precisamos de discernimento hoje. E aí, então, eu preciso perguntar, a nossa vida, será que ela é marcada pela procura de saber o que é agradável ao Senhor? Será? Será que nós nos preocupamos com a vontade do Senhor? Será que nos preocupamos mesmo com o que Deus quer para o nosso trabalho, para a nossa família, para tudo na vida? Vamos lá, vamos fazer aqui um teste. Se prepara aí. Se prepara aí. Vou fazer, você sabe que eu gosto de fazer perguntas. As perguntas me ajudam, espero que ajude você também. Vamos lá. Primeiro, quando você vai escolher, você é jovem, quando você vai escolher uma carreira profissional, e aí você está escolhendo se você quer ser mecânico, se você quer ser marceneiro, se você quer ser médico, advogado, matemático, enfim. Você procura saber qual é a vontade de Deus para isso? Ou será que você procura saber qual é o melhor para no mercado? Qual que está mais em alta? Ou será que você procura aquilo que você mais gosta? Perceba, nem sempre procuramos saber qual é a vontade de Deus. Quando você escolhe a igreja, que critérios você usa para fazer parte da igreja? Eu decidi fazer parte aqui da PIB porque é mais perto da minha casa. Alguém já disse, meu querido, não procure a igreja mais próxima da sua casa, procure a igreja mais próxima da Bíblia. Nem que você tenha que ir para outra cidade, nem que você tenha que gastar tempo para chegar, mas procure a igreja mais próxima da Bíblia. Que critérios você escolhe? São critérios realmente bíblicos? Quando você compra um carro, uma casa, que critérios você usa? Que critérios você usa para escolher aquela casa? São critérios bíblicos? Pastor, eu nem considerei isso. Porque a gente não pensa qual é a vontade de Deus para isso. Hoje é o Dia das Mães. Vou fazer algumas perguntas para vocês também, mães. Tem algumas mulheres jovens aqui. Ainda não são mães. Quando você está diante, então, você casou. E você está diante, então, da decisão de engravidar ou não. Que critérios você usa para isso? São critérios bíblicos? Ou você tem seguido os conselhos dos ímpios? Lá, Salmo 1. Né? Não, vai estragar o meu corpo. Não, vai estragar a minha trajetória profissional. Você se interessa mesmo por saber qual é a vontade de Deus revelada nas Escrituras? Quando você tem uma gravidez indesejada, e aí você está diante do dilema de
ter o filho ou abortar o filho? Você se interessa em saber qual é a vontade de Deus para você? Quando você, mãe, vai decidir, e aí sim você agora tem o seu filho. E aí você tem o seu filho, e aí você precisa tomar a decisão se você fica em casa com o seu filho, ou você, então, segue a sua trajetória profissional e vai trabalhar fora. Você procurou saber qual é a vontade de Deus para você? O que a Bíblia tem a dizer? Verso 10, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Procuramos mesmo saber qual é a vontade do Senhor, irmãos? Quando você vai escolher uma escola para o seu filho, você buscou critérios bíblicos para escolher aquela escola? Você procurou saber o que a palavra de Deus realmente tem a dizer sobre isso? Quando você prefere deixar o seu filho numa creche sendo educada pelo Estado o dia inteiro, você procurou saber qual é a vontade de Deus para isso? Como filho da luz, a marca do filho da luz não é viver para si mesmo, é viver procurando saber qual é a vontade de Deus. Eu não estou dizendo aqui, queridos, em ser evangélico. Na nossa cultura, isso foi diluído de uma forma que a gente não faz mais ideia do que o que isso significa. Eu estou dizendo em ser discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele é filho da luz. E se ele é filho da luz, ele vive querendo agradar a Deus, ao Senhor que o transformou. Mas a verdade é que nem sempre vivemos com essa preocupação. A verdade é que muitas vezes nós vivemos procurando mostrar para Deus qual é a nossa vontade. E não procurando saber qual é a vontade dele. Precisamos nos arrepender disso. Voltar atrás. Lembrar do que Deus já fez por nós. Ele nos fez filhos dele, filhos da luz. Então, Senhor, o que te agrada? Isso vai trazer algumas dificuldades para mim, mas eu quero fazer o que agrada ao Senhor. O que é agradável ao Senhor. Viva como filho da luz, evite a companhia deles e procure saber o que é agradável ao Senhor. Agora, no verso 11 até o verso 14, Paulo ele vai além. Ele diz, não vos associeis. Não se associe às obras das trevas. Ao contrário, condene essas obras. Ora, uma vez então, como filho da luz, devemos não nos associar às obras das trevas e condenar, e, ao contrário, condená-las. Vamos entender isso aqui. O que significa, antes de mais nada, não se associar às obras das trevas? Perceba, não significa que não podemos ter contato com pessoas não crentes, tá, gente? Se fosse isso, a gente teria uma dificuldade enorme. Os cristãos da Idade Média, eles chegaram a esse entendimento equivocado. Os mosteiros, eles surgiram a partir desse entendimento. Os cristãos daquele tempo, na Europa, eles entenderam que a sociedade estava corrompida, que o pecado havia se alastrado, então eles quiseram se separar disso, e aí criaram os mosteiros. O que eram os mosteiros? Os mosteiros eram as comunidades dos santos. Santos, entre aspas. Mas eles terminaram esquecendo de uma coisa. O problema não está fora de mim. O problema está dentro de mim. O problema não é o outro, o problema sou eu. É por isso que
Paulo, ele não diz aqui, não vos associe às pessoas. Ele diz, não vos associe às obras. Não vos associe às obras das trevas. Ok? Então, tem gente que, peraí, pastor, mas eu não, será que isso aqui significa que eu não posso ser sócio de alguém não crente? Ou fazer negócio com alguém não crente? Não é isso que significa esse texto. Não é essa a orientação. Qual é a orientação, então? Paulo está dizendo aqui que o nosso nível de comunhão não pode ser tanto com essas pessoas que as minhas obras passem a ser como as delas. E aí eu gosto muito da ilustração que a minha esposa gosta de contar, que existem 3 níveis de relacionamento. Existe o relacionamento da varanda, existe o relacionamento da sala e existe o relacionamento do quarto. São 3 níveis de relacionamentos. O relacionamento da varanda são aquelas pessoas conhecidas, são aquelas pessoas que a gente diz oi, bom dia, boa tarde, boa noite, aquela turma do trabalho, da escola, é esse o nível. Já o nível da sala é um nível um pouco mais chegado, um pouco mais íntimo. Conversamos, trocamos ideias, trocamos experiências. Agora o nível do quarto é muito mais chegado. Tem uma comunhão muito mais forte. Quem nós temos levado para a sala e para o quarto? Se forem pessoas não crentes, se forem pessoas que andam em trevas, a tentação é que vai chegar um momento em que a nossa prática vai ser como a dessas pessoas. Então, o nosso relacionamento com essas pessoas deve ser mantido, mas deve ser mantido de tal forma que elas estejam na varanda, para que nós venhamos a influenciá-las com o Evangelho, e não elas a nós. O Salmo capítulo 1, verso 1, que o irmão José recitou agora há pouco para a gente, é interessante o processo que ele traz para a gente. Bem-aventurado aquele que não anda, não se detém e não se assenta. Olha os 3 níveis de relacionamento: andar, se deter e se assentar. Tem uma hora que a gente olha para aquela impiedade, a gente está andando, a gente olha para aquela impiedade, a gente acha que coisa horrível. Mas se a gente não fizer nada em relação, vai chegar um momento em que a gente vai parar e vai prestar mais atenção. Opa, interessante. E se a gente não fizer nada ainda em relação, vai chegar uma hora que a gente não vai mais andar, não vai mais se deter, a gente vai se assentar, ou seja, a gente vai ter comunhão com aquela prática de tal maneira que a gente vai praticar igual. A gente vai ter a mesma prática. Nós não podemos ter, então, é exatamente isso que Paulo está dizendo, não podemos ter essa associação de tal maneira que nos assentamos com essas pessoas, que praticamos a mesma coisa que essas pessoas. Ao contrário, devemos condenar. Verso 11, pelo contrário, condenai-as. Preste atenção o verbo que Paulo está usando aqui. Condenai as práticas pecaminosas. Tem um discurso nos nossos dias que diz assim, a gente não deve julgar ninguém. Querido, isso não é bíblico. Ao contrário, a palavra de Deus fala para a gente julgar sim. É para julgarmos, é para condenarmos.
O que Jesus diz lá em Mateus 7 não é para não julgarmos. O que Jesus diz em Mateus 7 é para não julgarmos de acordo com o padrão hipócrita. E ele vai dizer, olha, antes de você querer tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. E depois vai, e aí sim tira o cisco. Jesus não está dizendo, deixa quieto, deixa para lá. Não, o que Jesus está dizendo é, não julgue que não, de acordo com os hipócritas. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele vai dar uma bronca nos coríntios, porque os coríntios não estavam julgando um homem que se dizia cristão, estava na igreja, mas ele tinha relações sexuais com a mulher do seu pai. Então a igreja estava deixando quieto. Não, gente, vamos deixar quieto, cada um tem a sua opção sexual, né? Tem a sua orientação sexual, então cada um faz o que quer da sua vida. Esse era o discurso da igreja e Paulo vai dizer, não façam assim. Na verdade, isso é orgulho, isso é arrogância, não fazer nada. Então, Paulo aqui, ele nos orienta, sim, julgue, sim, condene as práticas pecaminosas. Sim, nós devemos denunciar a banalização do casamento. Sim, nós devemos denunciar a banalização da vida, conforme é expressa no incrível número de abortos que existem hoje. Sim, nós devemos denunciar o processo de cerceamento das liberdades individuais que estão acontecendo em nosso país hoje. Denunciar as obras das trevas. Por que devem ser condenadas? Por que elas devem ser denunciadas? Porque somos filhos da luz. E é exatamente isso que a luz faz. A luz, ela lança a luminosidade para as trevas. Verso 12, Paulo diz, porque a prática, as obras infrutíferas, elas são vergonhosas, até mesmo para mencionar. As pessoas cometem essas práticas às escondidas, e até mesmo mencionar essas práticas é vergonhoso. No Brasil colônia, era interessante porque os portugueses que aqui vinham para o Brasil, eles tinham uma prática interessante. Tem descendente português aqui, gente? A minha esposa o avô dela era português. No Brasil colônia, então os portugueses, eles, quando chamavam alguém para fazer para vir na sua casa, e eles faziam davam um jantar, um almoço, um jantar para essas visitas, eles traziam então os porcelanatos, né? Os portugueses traziam as porcelanas de Portugal, e eram aquelas porcelanas maravilhosas, incríveis, não é? E então fazia na sala, fazia aquele jantar, aquela refeição. Mas a cozinha, gente, é que não tinha controle de qualidade naquela época, né? Não tinha a vigilância sanitária. A cozinha era horrível. O pensamento era para todo mundo ver, para os de fora, maravilhoso. Mas lá dentro, o que ninguém vê, horrível. Às vezes não. As obras das trevas são assim. Quando é para todo mundo ver, eu sou o sujeito mais honesto desse mundo. Eu sou o melhor pai, a melhor mãe, né? Pai e mãe de Facebook. Perfeito. Né? Mas lá dentro da cozinha,
Lá dentro da cozinha. Então, a luz, ela precisa ser, então, ela precisa iluminar para mostrar, então, as trevas. A obra das trevas precisa ser denunciada. Ser denunciado. Né? Sabe aquele filho que é o melhor filho do mundo? Ele é o mais obediente. Mas aí, quando dá 11 horas da noite, quando está todo mundo dormindo, ele pega o notebook dele e vai para o quarto. Só Deus sabe o que ele vê naquilo lá, hein? Aliás, Deus não queria nem saber. Aquele celular, os feeds, quando você abaixa os feeds e vê o histórico, o que é que tem lá? Aquele namoro, até altas horas no carro, sem prestação de contas. O que é que acontece lá? Essa é a cozinha da nossa vida. É a cozinha da nossa vida que nós escondemos, mas quando vem a luz denuncia, a luz condena, a luz mostra que a cozinha não está bem organizada. No verso 13, Paulo diz exatamente isso, mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. O que Paulo então está dizendo é, uma vez que denunciamos, uma vez que condenamos, então os ratos saem. Uma vez que condenamos, a sujeira aparece. As trevas se manifestam. E isso é muito bom, porque aí temos a oportunidade de ministrar o Evangelho, ministrar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo, então, ele vai citar aqui no verso 14, Isaías 60. Isso aqui é uma citação, na verdade é uma citação, provavelmente é a citação de um hino antigo, que foi cantado pela igreja de Atos, e foi uma adaptação de Isaías capítulo 60, verso 1, que diz assim, vou ler o verso 1 e verso 2, Isaías 60, 1 e 2. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti, pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirão os povos. Mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti se verá a sua glória. Amém. Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. E a luz veio até nós, Jesus Cristo. É por isso que o final aqui do verso 14 diz, Cristo te iluminará, Ele é a luz que ilumina as nossas trevas. Paulo ele vai explicar aqui na sua carta o processo que nós passamos. Estávamos mortos em trevas. Nós fomos vivificados, trazidos pela luz para a luz. Cristo nos iluminou. Queridos, então agora nós fomos feitos sal e luz da terra. Não por conta da luz em nós mesmos, mas por conta da luz de Cristo Jesus. Então, uma vez sendo luz, uma vez sendo filhos da luz, nós então denunciamos as obras das trevas. Então, evite a companhia deles. Procure saber o que é agradável ao Senhor e não se associe às obras das trevas. Queridos, isso não é, novamente, não é para ser filho da luz, mas porque eu e você somos filhos da luz. Talvez essa não seja uma realidade na sua vida. Talvez tudo que eu mencionei aqui não faça parte da sua experiência de vida.
Então você precisa pensar se realmente o Evangelho ele tem feito diferença na sua vida. Ele tem transformado de fato você. Se você realmente entendeu o Evangelho. Talvez sim, talvez você seja filho da luz, mas você tenha esquecido do seu chamado como filho da luz. E aí, por causa disso, em vez de colocar trajes reais, você tem vestido trajes comuns. Eu quero te encorajar nessa manhã a lembrar-se do seu chamado, a lembrar-se de quem você é. Você é filho da luz. Então viva como tal. Vá para a cruz de Cristo Jesus. Vá para Cristo e peça a Ele, a fonte de toda a luz, que ilumine o seu coração, ilumine a sua mente, ilumine a sua vida de tal maneira que essa luz radie através de você. Vamos orar.